E eu quero te perguntar, você quer conhecer a vontade de Deus para a tua vida? Sim ou não? Sim, claro, todos nós queremos. E a Bíblia diz que Ele guarda a nossa entrada, Ele guarda a nossa saída, Ele diz que Ele está conosco quando nós entramos, e quando nós saímos e quando nós chegamos. A Bíblia diz que Ele está na nossa frente, está por detrás, que Ele conta os nossos passos, e nenhum fio de cabelo das nossas cabeças cai sem o consentimento dEle, porque tudo é contado e controlado por Ele em nossas vidas. Então, tudo que você está passando é porque Ele está permitindo. Amém? E a hora que Ele der o basta, o cenário muda. Ele tem o poder para dar o basta. E quando Ele dá o basta, o cenário muda. E hoje eu quero continuar essa palavra. Nós tivemos esse entendimento que Deus está preocupado conosco nos mínimos detalhes. Não que Ele quer definir mínimos detalhes, mas Ele se importa com os mínimos detalhes. E a palavra que eu trouxe na semana passada, eu estou revisando, é a palavra que nós temos que entender o conselho dEle, que é para a sua vontade, e também aquilo que Salomão deixou, que é: reconhece-o em teus caminhos, para que as tuas veredas sejam endireitadas. Reconhece-o nos teus caminhos, para que as tuas veredas sejam endireitadas. Então, se na tua vida tem veredas, tem situações que precisam ser corrigidas, endireitadas por Ele, você precisa começar a reconhecê-lo, ou seja, no teu dia a dia, além do momento que você tira para ter o seu devocional, mas no seu cotidiano, você reconhecendo Ele em todo o tempo, ou seja, uma comunhão constante com o Espírito Santo de Deus, onde você vai reconhecendo no teu caminho, para onde você vai reconhecendo a mão dEle contigo. Isso é algo que nós precisamos desenvolver como cristãos. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre orientação. Essa orientação que todos nós buscamos da parte de Deus. Agora eu te pergunto, Deus tem uma orientação clara para nós? Deus tem uma direção clara para nós? Deus tem uma vontade clara para nós? Sim ou não? Amém. Claro que tem. Ele tem. Mas eu quero te falar algo primeiro. Quando Deus, Ele estabelece a relação dEle com o homem, Ele usa uma metáfora, Jesus também usou essa metáfora, que é a metáfora da ovelha e o pastor. Diga, ovelha. Tem o bode também, mas aí é outra aula. Tem a aula do bode. E a Bíblia diz que Ele separará o bode das ovelhas. Amém? Então vamos separar hoje, vamos falar de ovelha. Ovelha não é um animal muito inteligente. Você sabia disso? Quando a gente quer falar que uma pessoa é extremamente habilidosa, esperta, a gente fala assim, ela é uma ovelha. Não, é uma águia. A gente usa outro animal, não é verdade? É uma águia, voa alto. Você já viu uma ovelha voando? Não, ovelha não voa. Ovelha é devagar. Ovelha não enxerga direito. Ovelha não é um animal invejável, é um animal simples. E eu vou dizer para você, é um animal dependente. Olha, eu digo a vocês nessa noite, que se Deus tem uma obsessão, é que você confie nele. Vou repetir. Se há alguma obsessão em Deus, é que você tenha fé, é que você confie nele, é que você dependa
dele. A nossa relação, não a relação vertical que é com Deus, mas horizontal. Sim, a nossa relação com as pessoas, ela pode ser interdependente. Tem relações que são codependentes, que são doentes. Mas a nossa relação com Deus, conforme a Bíblia, é uma relação de dependência. Deus quer que nós dependamos dele. E tudo que o homem natural quer é não precisar depender de Deus. E aí é um conflito tremendo, porque Deus fala que Ele é o pastor e nós somos as ovelhas. Então eu pergunto para você, uma ovelha consegue andar na estrada, no caminho certo, sem o pastor? Ou ela se perde? Uma ovelha consegue chegar lá, se não for guiada por um pastor? Não. Então aqui Deus está mostrando a figura que Ele espera da sua igreja, que Ele espera daqueles que se dizem, eu sou um cristão, eu sou um crente. Então as ovelhas dependem do pastor. Salmo 100, versículo 3, diz assim: sabei que o Senhor é Deus. Diga, o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez e dele somos. Agora olha o que ele diz, o salmista: somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Então no Velho Testamento nós já vemos aqui a figura do pastor, Deus como pastor do seu rebanho, que era Israel. Nós somos o seu rebanho, somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Sabe qual é a diferença do bode e da ovelha? A diferença é que a ovelha, pode ser adestrada. Então quando uma ovelha está errando, o pastor da ovelha, ele pega aquele cajado, né? Tem aquele gancho, coloca no pescoço dela e dá uma orientada, ó, vai por aqui, não vai por aqui, volta, caminha para lá, volta. Ele corrige. A Bíblia diz que ele tem a vara, tem o cajado. A vara é para disciplina e o cajado é para a direção. Então a ovelha, ela recebe a direção e a disciplina do pastor. Agora, quando tem um bode no meio do rebanho, o bode, quando ele é corrigido, ele se bota no pastor. Você já viu um bode? O bode vai tentar corrigir um bode. Ele avança, ele se coloca, porque ele não se sujeita ao direcionamento ou à correção que vem do pastor. No livro de João, capítulo 10, 27, agora Novo Testamento, olha o que Jesus fala aqui: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Então, a ovelha, ela ouve a voz, ela é conhecida dele, e a ovelha segue o bom pastor. Amém? Uma ovelha, nem sempre ela sabe o que é melhor para ela. E nós também. Muitas vezes, nós também não sabemos o que é melhor para as nossas vidas. Nós temos impressões, desconfiamos, nós temos opiniões, mas Deus que nos formou, que nos fez, Ele conhece o nosso íntimo e Ele sabe o que é melhor para nossas vidas. Então Deus aqui se coloca, Ele como pastor do seu povo, e Jesus se coloca como pastor da igreja, como o bom pastor. Então nós precisamos de um pastor, desse pastor para nos guiar, e precisamos saber exatamente o que Ele quer que nós façamos. Se o pastor vai guiar, a vontade do pastor vai ser comunicada para a ovelha. Amém? Se essa ovelha está debaixo de um pastoreio, a vontade desse bom pastor, eu estou falando aqui não do pastor Alexandre, estou falando de Jesus. A vontade dele, ou de Deus como pastor do seu povo, a vontade dele precisa ser comunicada para as suas ovelhas. Sim ou não? Então,
É nesse ponto, amados, que alguns crentes desistem. Eles creem que Deus tem um plano para a sua vida. Eles podem até concordar que em seu plano inclui cada detalhe, como nós falamos na semana passada. Quem não ouviu a palavra da semana passada, por favor, ouça, não perca, é a primeira dessa série. Está no YouTube, ok? Quem está ouvindo pelo YouTube, já deixa o like aí, compartilha, deixa um oi, faz alguma coisa aí, para nos ajudar, né? Então, essa pessoa pode até concordar que Deus tem um plano para a sua vida diária, ou cuida dos detalhes, mas muitas vezes esses mesmos crentes não estão convencidos que Deus tenha, ou possa, ou até mesmo queira comunicar esse plano, essa vontade para eles, né? Então, é possível que muitos cristãos tenham andado às cegas por tanto tempo, que julguem que Deus tenha intencionalmente ocultado a sua vontade deles. Então tem gente que acha que Deus intencionalmente esconde a sua vontade, né? Então tem gente que acha que essa vontade de Deus é um segredo que está em oculto, que é obscuro, que ninguém tem acesso, tem que ser um super-humano, talvez só o pastor da igreja, talvez só o apóstolo René, talvez só aquele homem que ora tanto tempo por dia que vai conhecer essa vontade, ou aquela mulher também, que ora tanto tempo por dia. É claro que quanto mais você orar, mais você vai conhecer, mas Deus não está brincando de esconde-esconde celestial. Ele quer, Ele deseja revelar plenamente a sua vontade para a sua vida. Quem está entendendo? Amém? Eu vou perguntar de novo, você quer conhecer a vontade de Deus para a sua vida? Deus quer revelar plenamente a sua vontade. Aqui Paulo fala aos Efésios, capítulo 5, o seguinte, versículo 17. Ele diz assim, ó: por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Então, igreja de Éfeso, não fique insensato. A palavra insensato, no sentido literal, significa com a mente. Ou seja, aquela pessoa que é cerebral, ela está só raciocinando, né? Mas ela não está compreendendo, ela está só no raciocínio. Agora, o que ele está dizendo? Não se torne insensato. Procura compreender para a tua vida a vontade do Senhor. Então, nesse sentido aqui, o insensato é o ignorante, aquele que é estúpido, tolo, aquele que não consegue compreender a vontade de Deus. Então, para que nós não nos tornemos insensatos, nós temos que primeiramente crer que Deus realmente quer revelar algo para as nossas vidas. Isso tem que estar claro em nossos corações. Gente, quantas vezes pessoas chegaram a mim dizendo assim: eu não sei o que Deus quer para a minha vida. Eu não sei o que Deus quer para a minha vida. Como se fosse uma coisa inatingível. Deus tem uma vontade clara e plena para a tua vida. E a primeira coisa, você tem que crer nisso. E depois nós vamos ver como é que você obtém essa vontade. Amém? Agora, pensa na figura novamente de um pastor de ovelha. Esse pastor, se ele não cuidar direito das suas ovelhas, no campo, as ovelhas vão se perder, as ovelhas vão pegar bicho. Você sabia que a ovelha tem uma larva que entra, eu não sei se é pela orelha ou pelo nariz da ovelha, e vai até o cérebro, e quando essa larva, ela entra no cérebro, a ovelha começa a ficar confusa, ela começa a ficar louca, porque ela não consegue mais raciocinar direito, a ovelhinha, o bichinho. E aí, o que o pastor tem que fazer? O pastor de ovelha, ele pega o óleo e coloca no nariz da ovelha, e aquele bicho sai para fora. Não é assim que acontece? Muitas vezes o pastor, agora humano, tem que botar óleo para que os bichos saiam também. Amém? Senão a ovelha fica meio confusa, ela fica meio endemoniada, né?
Então, pensa, o pastor do campo, ele tem que cuidar da ovelha, ele não pode extraviar uma ovelha, ele não pode cuidar mal das ovelhas. Geralmente os pastores, alguns eram até contratados para cuidar de algumas ovelhas que eram de algum senhor. Por exemplo, Abraão tinha muitos pastores que cuidavam do seu rebanho. Ló tinha muitos pastores que cuidavam do seu rebanho. E até deu um BO lá, que os pastores de Ló e de Abraão contenderam entre eles, lembram disso? Então, havia muitos pastores. Imagina, se você é contratado para cuidar das ovelhas, e você perde as ovelhas, você deixa um lobo raptar uma ovelha, você deixa alguma pelo meio do caminho, você perde a sua reputação, porque esse seria um mau pastor. Agora, Jesus disse: eu sou o bom pastor. E esse bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Deixa eu te dizer algo. Se ele é o bom pastor, será que esse bom pastor, ele vai deixar as ovelhas do limbo? Claro que não. É claro que ele quer trazer clareza para a tua vida. É óbvio que ele quer te deixar uma pessoa bem ajustada para viver o que ele pensou para a tua existência, meu irmão. Então, vamos ler no Salmo 23, Salmo conhecidíssimo, o versículo 1 ao 3. O Senhor é o meu pastor. Olha o que ele diz, Davi: nada, diga nada, nada me faltará. Essa é a confiança de uma ovelha ao seu pastor. Se o Senhor é meu pastor, eu posso ficar tranquilo. Você está preocupado que vai faltar alguma coisa na tua casa esse ano? Deixa eu te dizer algo. Se o Senhor é teu pastor, nada vai te faltar. Nada vai te faltar. Você está preocupado que vai faltar recurso? Você vai estar preocupado que vai faltar alguma coisa? Se o Senhor é o teu pastor, nada vai te faltar, nem provação. Nada vai te faltar. Mas olha o que ele diz: ele me faz repousar em pastos verdejantes. Então ele sabe onde tem o pasto é a provisão da ovelha. Ele sabe onde o pasto está verdejante. Tem gente que está capinando aí numa, como se diz, numa macega, né? Num mato fechado, né? Mas o Senhor, o teu pastor, Ele sabe aonde você pode repousar. E é um pasto bem verdejante. Uma graminha top, você leva só a toalhinha e deita ali, ovelhinha, né? E descansa, repousa. Agora, se você for para a macega, aí tem cobra, tem lagarto, tem tudo, né? Então, agora ele diz assim, ó: leva-me para junto das águas de descanso. Você está cansado, meu irmão? O Senhor tem águas de descanso para a tua vida. Mas Davi pediu: leva-me para junto dessas águas. Às vezes a nossa vida pode estar uma pedreira, ou pode estar uma terra seca. E aí, se nós formos inteligentes, nós vamos orar que nem Davi orou: Senhor, o negócio está bruto, está osso, está pesado, leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera a minha alma. E agora, duas frases eu quero chamar a atenção. Primeiro essa: leva-me para junto das águas de descanso. E a segunda frase é essa: guia-me pelas veredas da justiça, pelo amor do seu nome. Então, o pastor aqui, ele leva para o descanso, mas ele também te guia pelas veredas da justiça. E essa justiça aqui não é uma justiça conforme a justiça do mundo. Essa justiça do mundo é trapo de imundícia para Deus, porque a justiça do mundo está ligada a direito. Qual é o meu direito? Né? A justiça de Deus está ligado a alinhamento. Alinhamento.
É uma justiça que vai justificar, vai te alinhar. Então, esse pastor te guia por caminhos de justiça, por amor do seu nome. Amém? Você é essa ovelha desse pastor? Vou perguntar de novo. Você é essa ovelha desse bom pastor? Então você não precisa se preocupar com nada. Amém? Agora, você já imaginou um pai esperar algo dos seus filhos, sem dizer o que quer deles? Senhor, eu não sei o que eu faço. Ele quer te falar. Você já imaginou eu esperar algo da minha filha ou do meu filho, sem comunicar a eles o que eu quero? Seria injusto, né? Mas Deus quer falar conosco. Assim também é o nosso Pai Celestial. Ele sempre está pronto para revelar a sua vontade para as nossas vidas. E olha, tem tempos na nossa vida, queridos, que parece que tudo fica um breu. Tem tempos na vida que parece que não tem saída. Tem tempos na vida que parece que o mato fecha, né? Mas Ele sempre tem um bom conselho, conforme a sua vontade, para que as nossas veredas sejam alinhadas, justificadas. Amém? Então, agora, Mateus 7 diz o seguinte, abre aí. Por que eu estou lendo tantos textos? Para gerar fé no teu coração. A palavra, quando a gente abre, a gente entra em contato com a verdade bíblica. E essa palavra produz fé no teu coração. Essa palavra te cura, te liberta, amém? Mateus 7,11 diz assim: Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Então pega aí, querido, se você que é mau, como eu, porque somos maus, como a palavra diz que nós somos, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos biológicos, ou aqueles que temos por adoção, quanto mais o nosso Pai Celestial, Ele vai nos dar boas dádivas, amém? Então nós temos, se temos um direito, é o direito de filiação, e como somos filhos, temos o direito de esperar as boas dádivas da parte do nosso Pai para as nossas vidas. Abre agora Colossenses capítulo 1, versículo 9. Presta atenção nesse texto, ele é muito importante. Quem puder marcar do 1 ao 9, aliás, o capítulo 1, versículo 9 ao 12. Diz assim, ó: Por esta razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, olha o que ele diz: não cessamos de orar por vós e de pedir. Eles oraram e fizeram um pedido. Qual pedido? Que transbordeis no pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Até aqui por enquanto. Então, Paulo estava orando desde o primeiro momento, para que eles transbordassem no pleno conhecimento da vontade. Então aqui já dá uma pista. Como é que a vontade de Deus vai ser revelada? Primeiramente, através da oração. Tem gente que reclama, murmura, dizendo assim: eu não sei o que Deus quer comigo, por que eu passo por tanta coisa? Será que tem maldição na minha vida, pastor? Mas nunca orou pedindo para Deus revelar a plena vontade dEle, para que você entre no conhecimento da sua vontade. Isso precisa ser revelado na sua vida, meu irmão. O conhecimento da vontade dEle precisa ser revelado na sua vida. E aí, qual é o resultado disso? Ele continua, né? Em toda sabedoria, entendimento espiritual. E agora, a fim de viverdes de modo digno no Senhor. Você quer viver de modo digno no Senhor, você vai precisar transbordar no conhecimento, na revelação da vontade dEle para a sua vida.
para que você viva de modo digno no Senhor. Depois ele diz, para o seu inteiro agrado. Agora, pega essa outra sentença: frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder. Então olha só, pelo menos 4 coisas importantes acontecem aqui. Quando você transborda no pleno conhecimento da vontade de Deus para a sua vida, você vive de modo digno no Senhor, você frutifica em toda boa obra. Pega aí, meu irmão, você que é líder, você frutifica em toda boa obra. Terceiro, você cresce no pleno conhecimento de Deus, ou seja, conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Você crê, você cresce no conhecimento do próprio Deus, o teu relacionamento com Ele se modifica com isso. E por fim, sendo fortalecidos com todo o poder. Olha só que tremendo o que acontece quando nós conhecemos a revelação da vontade de Deus para as nossas vidas. E ele continua falando ainda, segundo a força da sua glória, em toda perseverança, longanimidade, com alegria, dando graça ao Pai, que vos fez idôneos, a parte que vocês cabe, da herança dos santos na luz. Amém? Medite depois nesse texto. Semana passada eu pedi para você meditar em Efésios 1. Agora você medita em Colossenses 1 nessa semana, do 9 ao 12. Agora, olha só, quando ele termina a carta dos Colossenses, no capítulo 4, Paulo manda uma saudação. Quem já ouviu falar de Epáfras? Epáfras ele não era apóstolo, mas era um líder apostólico, juntamente com Paulo. Então olha aqui, o que ele diz no 4:12: saúda-vos Epáfras, saúda-vos Epáfras, ou seja, provavelmente Epáfras estava junto quando Paulo escreveu a carta. Talvez Epáfras tenha escrito de próprio cunho, não sabemos, né? Paulo tinha problema nas suas vistas, já no final de carreira, ele ali já com dificuldade para escrever. Muitos desses, né? Por exemplo, Tito, ele era um copista de Paulo, vários ali homens, Marcos, também escreveram cartas por Paulo, Paulo ditando as suas cartas. Então, saúda-vos também Epáfras, que é dentre vós, servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira, continuamente, por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos. E, agora, o final da saudação, plenamente convictos em toda a vontade de Deus. Então Epáfras estava orando por aquela igreja de Colossos, para que aqueles irmãos na fé permanecessem plenamente convictos por toda a vontade de Deus. Então você tem que orar para conhecer, você tem que orar para transbordar, mas você tem que orar também para permanecer convicto nessa vontade. Não é porque você conhece a vontade de Deus que tudo acontece com facilidade. Não é porque você conhece a vontade de Deus que tudo se resolve logo, não. Nessa terra nós passamos por lutas, privações, provações, enfrentamentos, mas também passamos por glória, e glória, nós vamos conquistando tudo que o Senhor prometeu para nós, meus irmãos. Não é só desgraça, e também não é só foguete. Tem deserto, mas tem o tempo de glória também. Tem o tempo da terra da promessa também. Amém? Deus vai tratando isso no nosso caráter, no decorrer da nossa história. Então, será que Deus responde essa oração? Nós vimos que tanto Paulo como Epáfras estavam orando para que o pleno conhecimento da vontade de Deus fosse revelado, e também eles sustentassem essa convicção. Agora, na tua vida, será que Deus vai responder essa oração? Sim ou não? Eu quero te ler alguns textos que mostram que Deus responde a oração. Eu cresci numa igreja evangélica pentecostal até minha adolescência. E eu lembro, naquela época, que se falava muito o seguinte, depois por outras experiências que tive na minha juventude,
Eu sempre ouvi falar o seguinte: muita oração, muito poder. Pouca oração, nada de oração. Zero de oração, zero poder, zero resposta, zero resultado. E eu quero dizer para você que muito do que você vive, ou deixa de viver, tem a ver pela quantidade de oração que você pratica. Se você orar muito, você vai ter muitas vitórias. Se você orar pouco, você vai ter poucas vitórias. Se você não orar nada, significa que você não depende de Deus. Você depende só da força do seu braço. E aí, talvez você tenha algumas vitórias ou nenhuma vitória. Amém, queridos? Deus quer que você participe do milagre. Deus quer que você participe do milagre. Qual é a tua parte nele? Buscar o Senhor. Vamos ler Jeremias 33, 3. O profeta diz o seguinte: invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Agora, se você não invocar o Senhor, você não vai ter respostas. E as coisas grandes e ocultas que Ele tinha reservado para a tua vida, você vai continuar não sabendo que coisas eram essas. Que pena, né? Que pena. Mas, ao positivo, invoca-me. O desejo de Deus é que você invoque Ele, que você dependa dEle, que você busque Ele, que você vá ao encontro dEle, que você o considere nos seus caminhos, e as tuas veredas serão endireitadas. Então tem respostas para a tua vida que você não sabe ainda. Tem respostas para a tua vida que você ainda nem sonha que elas existem. Tem oportunidades para a tua existência que você nem sonha, porque Deus, Ele pode mudar as coisas de uma maneira muito rápida. Deus pode mudar da noite para o dia a tua vida. Deus pode te revelar coisas que você nunca imaginou. Portas de saída, ou portas de mudança, portas de transformação, que você nunca imaginou, Ele pode fazer. Mas Ele está te dando a dica aqui: invoca-me, e você será respondido. Igreja, invoque o Senhor, e você será respondido. Coisas grandes, não são pequenas, coisas grandes e ocultas que você não sabe. Gente, se vocês imaginassem o quanto Deus está disponível para nos abençoar. O problema é que quando nós não temos ciência disso, nós levamos uma vida espiritual muito rasa. Nós andamos na água rasa, temos uma oração ralinha, temos uma vida com Deus superficial, e ficamos achando que não temos sorte na terra. Mas Ele tem todas as respostas. Mateus 7,7, muito conhecido também, olha o que Ele diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede... Gente, não fui eu que falei isso, foi Jesus. Todo o que pede... Será que ele é mentiroso? Todo o que pede, recebe. Será que ele está disposto a botar a sua reputação em jogo e passar por mentiroso? Ele diz assim: todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. Então Jesus está dando uma dica. É uma chave. E a chave abre uma porta no mundo espiritual. Todo o que pede, recebe. Você tem pedido certo.
Você tem ido na presença do teu pastor, conversar com ele, dizer aquilo que você precisa? Ou perguntar a ele: Senhor, qual é a tua vontade? Senhor, estou para fazer esse negócio, qual é a tua vontade? Gente, a vontade de Deus, ela não vai se revelar a nós como um manual de um aparelho que você compra lá, uma televisão, vem um manual desse tamanho, 500 páginas de como usar. A vontade de Deus não é assim. A vontade de Deus, ela vai se moldando no teu cotidiano. Você está diante de uma situação, você olha para o lado: Deus, por onde eu vou? Para a direita ou para a esquerda? Vai para a direita. Aí você vai. E agora, Deus, o que eu faço a partir daqui? E agora, Senhor? Tem até um livro antigo que o nome é E Agora, Senhor? É a dependência a cada passo. No caminho você vai considerando a sua consulta com Ele. Agora, será que Deus vai responder a sua oração? Vamos ler João 14:13, fala o seguinte: e tudo, o livro é João, mas Jesus é que está falando, ok? E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado. A fim de que o Pai seja glorificado. Te pergunto, Jesus, que é a glória da igreja, ele tem a missão e o desejo de glorificar o nome do Pai dele? Qual é a maneira que Jesus faz para glorificar o nome do Pai? Qual a maneira que Jesus faz para glorificar o nome do Pai? Não ouvi. Milagres? Amém. Eu vou te responder isso. A salvação é pela graça, viabilizada ou mediante a fé, a fim de que todos creiam e possam gerar frutos, ou seja, obras, para que o nome do Pai seja glorificado. As obras não salvam ninguém. Nenhuma obra que você possa fazer salva alguém, ou você é salvo por essa obra. A salvação não vem das obras. Mas Tiago diz que a fé sem obras é morta. As obras, elas são para glorificar o Pai. Então Jesus, ele opera milagres na tua vida, ainda que ele te ame muito, mas mais importante do que isso, é porque ele ama o Pai, e ele quer agradar o Pai. Então por isso ele opera milagres em nossas vidas. Então, quando você for curado de uma doença, alguém orou pela tua vida, ou você mesmo orou e Jesus te curou, ele curou, em primeiro lugar, para que o Pai seja glorificado, não para que você melhore de saúde. Em primeiro lugar, o Pai, mas também porque ele te ama e quer que você melhore de saúde. Amém? Mas primeiramente, toda obra, ela tem o objetivo de glorificar o nome do Pai. Então pensa numa coisa: você está vivendo uma situação estreita, você está passando por um vale. Será que o Senhor quer revelar a sua vontade, fazer um milagre na tua vida para que você saia dessa situação? Será que Ele quer ou não quer? Claro que Ele quer. Por quê? Porque quando a coisa der certo, o nome do Pai vai ser glorificado. Amém? Você está entendendo isso? Então, tudo quanto pedires em meu nome, isso farei, a fim de que, ou seja, você pede no nome dEle, mas a finalidade do milagre é a glorificação do Pai no Filho. Amém, igreja? Posso ouvir um amém? Então, será que Deus vai responder o teu pedido? Quando você pedir, revela a tua vontade. Vamos ler um Salmo 31, versículo 3, diz assim: porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza.
por causa do teu nome. E aqui quando eu falo em salmos, eu estou falando de um salmista, falando com o Pai, com Deus Pai, o pastor de Israel. Por causa do teu nome, tu me conduzirás e me guiarás. Então, por causa do nome dele, o Senhor vai te conduzir e vai te guiar para todas as saídas que você precisa nesse tempo. Amém? Sobe um salmo aí, 32, diz assim. Agora as promessas dele sobre isso, preste atenção. Salmo 32, 8. Alguns teólogos falam que esse é o versículo central da Bíblia, porque tem a mesma quantidade de versículos para frente e a mesma quantidade de versículos para trás. Nunca contei, né? Se alguém quiser contar essa semana, aí me manda uma mensagem, tá? Mas eles falam isso, tá? Que diz assim: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Então, duas coisas: instrução e ensino. Ele vai te instruir e vai te ensinar qual é o caminho que você deve seguir. Está indo fechar um negócio, está indo aceitar uma proposta de casamento, está indo aceitar, sei lá, uma nova sociedade, está indo fazer alguma coisa, comprar uma casa, trocar de carro. Deixa eu te falar, você vai pedir instrução dele. Senhor, eu entro nisso ou não entro? Fala comigo. Olha, não foi nenhuma nem duas vezes que eu vi testemunho de empresários que iam fechar grandes negócios, negócios da vida deles, e na hora de fechar eles lembraram de fazer essa oração e dizer: Senhor, fala comigo sobre isso. E na hora a paz saiu. E aí a pessoa entrou em sofrimento. Meu Deus, é o negócio da minha vida, vai mudar a minha história. Mas ali naquele momento a pessoa entendeu que Deus estava dizendo não. Que o conselho era: não entra nisso. Não entra nisso que é roubada. E tudo dizia que sim, que era bom, que era maravilhoso. Mas tinha a voz do Espírito Santo falando na consciência: não vai nisso, que aí tu vai te dar mal. Aí é laço, pula que é laço. E aí esse empresário, eu vi vários empresários falarem desse testemunho, que vivenciaram isso. E esse empresário disse assim, e eu recuei. Deu uma dor no coração, mas eu recuei. Porque eu prefiro perder um negócio, ainda que seja o negócio da minha vida, do que perder a paz por ter desobedecido a instrução. Dias depois, esse mesmo empresário, ele descobriu que ele ia entrar na maior roubada da vida dele. Naquele momento ele não via isso. Naquele momento ele via um caminho de flores, um caminho de prosperidade, um caminho de bênção, dando glória a Deus. Senhor, obrigado, está abrindo uma porta maravilhosa para a minha vida. Mas Deus sabia que aquilo era uma armadilha. Queridos, a minha esposa fala uma frase sempre: a gente vê até a esquina, mas Deus vê depois da esquina. Então, quando nós temos que tomar decisões grandes, nós temos que consultar ao Senhor. Mas se nas grandes temos que conversar com o Senhor, consultar o Senhor, será que não devemos aprender a fazer isso nas mínimas coisas? Eu falei sobre isso semana passada. Nós desenvolvemos essa intimidade com Ele nas mínimas coisas, nas coisas pequenas, para quando chegar nas grandes, a gente está preparado para ouvir o sim e o amém ou não. Amém? Agora ele diz: sob as minhas vistas te darei conselho. Queridos, tem que andar perto dele, tem que andar nas vistas dele. E tem muito crente que se distancia de Deus. Se distancia de Deus. Tem crente que se distancia da família. Tem crente que se distancia da família da fé. Se distancia de todo mundo. O conselho dele é debaixo das vistas dele. Então, onde Deus está, o conselho dele está presente. Amém?
No versículo seguinte, ele fala o seguinte, o salmista, no 9: não sejas como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. Então ele está falando de instrução, de conselho, está falando de guiar pelo caminho, mas ele está falando também de um outro tipo de gente, que é como a mula, ou como o cavalo, né? Que não tem entendimento, que precisa ser colocado freio e cabresto. Deus não coloca cabresto na ovelha, mas aquele que é mula, ele coloca. Amém? Nós, líderes, somos desafiados. Quando eu vejo que aquela ovelha, na verdade, é uma mula, e Deus está colocando cabresto nela. E muitas vezes nós, com um coração de amor, queremos aliviar a dor de alguém que o próprio Deus está tratando. É difícil? É. Mas nós, como líderes, nós temos que compreender quando é uma necessidade que nós temos que nos mover, ou quando o próprio Deus está resistindo àquela pessoa. A Bíblia diz que Deus dá graça aos humildes, mas Ele resiste ao soberbo. E se Deus está resistindo, meu irmão, não tem o que nós possamos fazer. A única coisa que a gente pode fazer nessas situações é orar para que Deus coloque humildade no coração dessa pessoa. Então, assim são aqueles que ignoram a vontade, são muitas vezes como essas pessoas, sem entendimento, só são dominadas com cabrestos ou com freios, né? Agora, uma pergunta: por quanto tempo Deus está disposto a continuar mostrando a sua vontade para as nossas vidas? Porque talvez você diga assim: pastor, eu já estou velho, perdi o time, né? Perdi o momento, agora a vida não me proporciona mais algumas coisas. Deus tem uma vontade para todas as etapas da tua vida. Se você não andou na vontade de Deus quando era novo, se você é velho, ande agora dentro daquilo que Deus te falar para esse tempo. Amém? Então, Salmo 48:14 diz que este é Deus, o nosso Deus, para todo sempre. E ele termina falando: Ele será nosso guia até a morte. Então, esse pastor que anda contigo, revelando constantemente, nos mínimos detalhes, a vontade dele, ele será o nosso guia até a morte. Amém? Enquanto você estiver nessa terra, você não está sozinho. Você tem um pastor te guiando. O Salmo 73:24 diz assim: tu me guias com o teu conselho e depois me recebe na glória. Então, até você ser recebido na glória, Ele vai te guiando com o conselho dEle. A vontade dEle vai sendo revelada dia após dia, nos mínimos detalhes na tua vida. Na verdade, a proposta é maravilhosa. É uma proposta que nós temos do lado alguém que nós podemos consultar frequentemente. Nós temos ao nosso lado o Espírito Santo, o Senhor, através do seu Espírito, que nós possamos consultá-lo dia e noite, manhã, tarde, noite, madrugada, em todo o tempo nós podemos consultá-lo. Nós não estamos sozinhos. E sempre que nós consideramos isso, a nossa vereda se endireita. Sempre que nós consideramos isso, nós começamos a alinhar a nossa vida com a vontade dEle. Esqueçam aquela ideia que Deus vai vir um dia com um manual do tamanho de uma Bíblia. Olha, meu filho, aqui está, finalmente vou te revelar a vontade para toda a tua vida. Está aqui o livro da vontade dEle para ti. Se tem um livro, já tem, é a Bíblia, tá? Mas a vontade específica é a cada momento. A cada instante você vai conhecendo a vontade dEle para a sua vida. Então não é um momento estanque, não é um momento estático, mas é em todos os momentos a vontade vai se revelando. Se você perguntar, se você considerar, se você ouvir.
Amém, igreja? Glória a Deus. Isso é algo maravilhoso. Não podíamos pedir nada melhor que isso. E o que nós podemos pedir de fato é: revela a tua vontade. Já vou terminar, gente, tá? Algumas promessas bíblicas sobre direção, que Ele quer direcionar todo o tempo, tá? Quem quiser anota, eu vou falar rápido. Provérbios 15, 19 diz assim: o caminho do preguiçoso é como que cercado de espinhos, mas a vereda dos retos é plana. Outro salmo diz: aplane os meus caminhos, Senhor. A vereda do reto, aquele que anda na vontade, é plana. Isaías 48, 17 diz o seguinte: assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Então eu quero te dizer algo, meu irmão: só há uma maneira de você andar no caminho que você deve andar, é sendo guiado por Ele. Só há uma maneira. Somente Ele pode nos encaixar no caminho que nós devemos andar. Ainda Isaías 42, 16 diz assim: guiarei os cegos por um caminho que não conhece, fá-los-ei andar por veredas desconhecidas, tornarei as trevas em luz perante eles, e os caminhos escabrosos planos. Estas coisas lhes farei, e jamais os desampararei. Imagina, até mesmo um cego, até mesmo uma pessoa que não tem visão, até mesmo uma pessoa que está perdida, uma pessoa que não está conseguindo encontrar o caminho. A promessa é que até o cego será guiado. Se você está perdido, se você não está conseguindo encontrar o caminho, até para você tem promessa. Se você está cego em relação à vontade de Deus, Ele vai te guiar, mesmo você sendo um cego. Amém? As promessas de Deus são firmes, amados. Elas são: eu irei à frente, eu guiarei, eu tornarei as trevas em luz, eu estarei te guardando, te guiando. As promessas do Senhor são muito firmes para nós. Você está disposto a pedir? Todo aquele que pede, recebe. Quero deixar essa semente no teu coração hoje. Você está perdido? O Senhor tem resposta para ti. Você está sem direção? O Senhor tem resposta para ti. Ele não vai te deixar no escuro. Ele não vai te deixar sem resposta. Ele não vai te deixar à deriva. Ó, eu sou teu pai, tu é meu filho, mas se vira aí, não quero. Tu que arranjou esse problema aí, é problema teu, ó, se vira. Só fica no deserto, rebelde, murmurador e orgulhoso. Mas a palavra diz que Deus dá graça aos humildes. E a palavra diz: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, e a seu tempo Ele o exaltará. É o Senhor que exalta, mas é o Senhor que abaixa também. Está na Bíblia. No tempo dele, Ele vai exaltar. Então, se o teu momento é de deserto, se o teu momento é sem resposta, é de trevas, é sem luz, o teu momento hoje é de se humilhar diante dele, dizer: Deus, eu preciso de ti, eu preciso conhecer a tua vontade, eu preciso transbordar da plena revelação do conhecimento da tua vontade. Me faz transbordar, Senhor, e que essa convicção se mantenha na minha vida. Eu não quero te perder. Quem sabe você vai orar mais depois de hoje, e vai ver o poder se manifestando no teu dia a dia. Vai ver o Senhor indo à frente, endireitando os caminhos tortos, quebrando as portas de bronze. Eu tenho certeza que Ele está pronto, prontinho,
para te abençoar. Talvez no modo natural você olhe, Senhor, não tem alternativa, não tem saída. Mas eu te digo, tem sim. Ele vai te surpreender. Ele sempre surpreende aqueles que conhecem a sua vontade. Muito provavelmente essa situação é para te trazer de volta para Ele. Muito provavelmente essa situação é para você estar próximo dEle, para você estar sob as vistas dEle, debaixo da instrução e do conselho dEle.